Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início ao nosso programa Mensagem de Paz, através do canal Z6, TV Cianorte. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Você que tem aí nos assistido no seu lar, na sua casa. Que Deus possa ricamente abençoar a sua vida em todos os sentidos. Na vida espiritual, na vida financeira, na vida familiar. Porque com certeza o que Deus tem para nós são promessas de bênçãos. E cabe a cada um de nós estendemos nossos braços e alcançarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque tudo que vem às nossas mãos é porque Deus nos entrega. E é por isso que nós louvamos nosso Deus. E estamos aqui para levar a você a palavra de Jesus Cristo, alguns hinos para o seu elevo espiritual e que possamos juntos compartilharmos deste momento especial diante do nosso Deus. Derramar, dizer que eu te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso, yeah. Oh, oh, yeah. És formoso, yeah. Eis-me aqui, oh, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu amor. Me escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade, se Deus, o calor deste lugar, oh yeah, me derramar e dizer que eu te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, formoso és, oh yeah, não há ninguém como tu, Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, yeah. Com sua voz agora. Me derramar, dizer
Eu quero meditar com você neste momento numa palavra do apóstolo Paulo que se encontra em Filipenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 14, mas para nós ganharmos tempo, quero ler apenas o verso 13, a parte B, que diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Eu quero chamar a sua atenção para esse verbo esquecer. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você já observou que há muitas pessoas que só vivem do passado? Até alguns ditados populares que dizem que quem vive do passado é museu, quem relembra o passado sofre duas vezes. Alguns ditados populares como esse, creio que você já ouviu algumas vezes. A verdade é que há muitas pessoas olham para o passado e começam a comparar com o presente. E muitas pessoas, ao fazer essa comparação, começam a ficar o quê? Desanimado, começam a ficar entristecido, começam a se dar por derrotado devido às dificuldades que as pessoas começam a ver comparando o passado com o presente. A verdade é que há muitas pessoas que não são felizes justamente por causa dessa comparação, passado com o presente. E ao lermos aqui a palavra do apóstolo Paulo, ele nos orienta o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Por quê? Porque se nós começarmos a olhar o passado, principalmente as más lembranças, que são as primeiras que vêm na nossa mente, esses pensamentos fazem com que a gente comece a sentir-se derrotado devido às circunstâncias do presente em que nós estamos vivendo. A orientação que nós temos de Deus para nós é que as más lembranças do passado, nós devemos esquecê-las, porque elas impedem o quê? O nosso progresso. Quando nós olhamos para as más lembranças do passado, ela atrapalha o que é a nossa felicidade no presente. E nós não podemos viver do passado, nós devemos viver do presente. Tudo aquilo que não edifica a nossa vida, nós devemos apagar da nossa memória. Principalmente as más lembranças, que não trazem coisas boas e nem edificam a nossa vida. Uma coisa importante que eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga que está assistindo a programação neste momento, é que se o passado está prejudicando o seu presente, está fazendo você sofrer, que você possa pedir para Deus neste momento: olha Deus, faça com que eu esqueça do meu passado, faça com que eu esqueça das más lembranças que eu vivi outrora, para que eu possa a partir de agora ter uma vida de felicidade, uma vida de segurança, porque o passado, as más lembranças do passado, trazem para nós o que? Insegurança no presente. Você já observou que há muitas pessoas que têm tudo para progredir na vida? Você já observou que há muitas pessoas que têm tudo para crescer na vida? Há pessoas que têm tudo para ter uma família abençoada, uma família feliz, e não consegue progredir, não consegue melhorar a sua vida, apesar dos bons recursos, talvez financeiros que tenha. Muitas vezes o passado vem à tona e quer atrapalhar, prejudicar o nosso presente. A Bíblia diz o seguinte, em Hebreus capítulo 13, o verso 8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, Jesus tem todo o poder para voltar lá no seu passado, apagar todas as más lembranças, para que você possa, a partir de agora, ter uma boa vida. Jesus pode deletar tudo aquele ruim que você já passou na sua vida. Tudo aquilo que está impedindo a sua felicidade, ou o seu progresso, ou o seu crescimento. Jesus tem todo o poder para fazer isso. Que você possa, na sua oração, pedir para Jesus: Jesus, apaga minhas más lembranças. Jesus, não quer viver mais do passado, ficar comparando o passado com o presente. Jesus, quer viver o dia de hoje, para que você possa viver feliz e abençoado. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 14, verso 14, e Tito, também capítulo 1, o verso 15, conforme o homem pensa, assim ele é. Olha que coisa interessante. Conforme você pensa, a vida assim será. Se você só pensa coisa negativa, a sua vida será negativa. Se você só pensa coisa pessimista, a sua vida será ruim, porque assim que você pensa, será. Por isso nós temos que ter a mente de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Podemos o quê? Olhar para a vida de Jesus, se espelhar na vida de Jesus, ter a mente de Jesus e dizer: em Cristo eu sou mais do que vencedor.
procure a partir de agora, a partir de hoje, viver o presente. Não viver o passado já passou. O passado não volta mais. É a partir daqui e agora que você vai começar a viver a sua vida. Olhando essa frase, conforme o homem pensa, assim ele é, quero contar para você uma história muito interessante. Talvez você já tenha ouvido essa história, vamos reforçar aqui para você que já ouviu essa história. Diz que um certo homem, ao passar pelo mato, percebeu que um carrapicho grudou na sua calça. Ele olhou para aquele carrapicho e disse, olha, mas por que Deus criou esse carrapicho? Para que serve esse carrapicho? Só serve para grudar na roupa, dá trabalho para tirar? E saiu murmurando daquele carrapicho. Um outro homem, ao passar pelo mesmo local, o carrapicho grudou na sua calça, ele olhou para o carrapicho e disse, que coisa interessante, como que esse carrapicho grudou na minha calça? Como que ele conseguiu grudar na minha calça? Que método que ele tem? E disse que ele começou a pesquisar o carrapicho. Sabe o que ele inventou? O famoso velcro que nós conhecemos. Há uma outra história que diz que um homem inventou um xarope. O outro homem comprou a fórmula desse xarope e fez uma grande bebida conhecida aí mundialmente, que todos vocês já sabem qual é essa grande bebida, esse grande refrigerante que todos, a maioria, bebe. Olha que coisa interessante. Conforme o homem pensa, assim ele é. Olha o que diz aqui essa frase. A maneira de como você enxerga as coisas determinará o curso da sua vida. Aí eu pergunto para você, como é que você tem visto a vida? Você tem visto a vida como algo bom que Deus criou? Você tem visto a vida como algo que possa criar felicidade para você, que você possa viver bem, apesar das circunstâncias que nos cercam, mas você tem Jesus Cristo no seu coração e em Cristo você é mais do que vencedor? Como você tem observado a vida? Com os olhos bons ou com os olhos ruins? Esse texto que nós lemos aqui, do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, que diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Por que o apóstolo Paulo usou esta expressão? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao verso 28, ele relata a sua experiência de vida. Ele mostra o que ele passou por causa do Evangelho de Cristo. E o texto diz que ele foi açoitado, foi fustigado com varas, foi apedrejado, sofreu 3 naufrágios, passou fome, passou sede, passou frio, passou por nudez, passou por vários perigos, tudo isso por amor a Cristo. Paulo, em outras palavras, sofreu para entregar o quê? O Evangelho de Cristo Jesus ao coração daquelas pessoas que necessitavam de uma mudança de vida. Apóstolo Paulo sofreu consequências ruins, desagradáveis na vida por causa do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo tinha tudo para desanimar. Se ele olhasse para o passado. Imagina se o apóstolo Paulo olhasse para o passado, os naufrágios, os açoites que ele teve, as perseguições que ele teve, os perigos que ele teve. Se o apóstolo Paulo olhasse para trás, com certeza não teria forças para continuar levando o quê? O Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que ele dá esse conselho para nós. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o meu alvo. Qual é o alvo que você tem para a sua vida? O apóstolo Paulo tinha um alvo que era levar o Evangelho de Cristo Jesus. Qual é o alvo que você tem para a sua vida? Talvez um alvo familiar, um alvo financeiro, alvo profissional. Algum alvo nós temos que ter na nossa vida. Mas nós não podemos olhar para as dificuldades. Nós devemos olhar para as possibilidades que a vida nos oferece.